Você já parou para pensar que um copo de leite, líquido, pesado e perecível, pode atravessar oceanos, ficar meses em um depósito e voltar à vida com uma colher de água? Parece truque de laboratório, mas é indústria pura. Dentro de uma fábrica, toneladas de leite fresco entram em tubos de aço, passam por calor, vácuo, filtros, torres gigantes e correntes de ar quente até virarem um pó fino, claro e surpreendentemente estável. E o mais curioso é que a fábrica não transforma o leite em outra coisa. Ela remove quase toda a água, preserva os sólidos do leite e cria um produto que pode viajar muito mais longe do que o leite comum. Uma gota vira névoa, a névoa vira partícula. A partícula cai como uma chuva seca dentro de uma torre metálica, maior que muitos prédios. Sejam muito bem-vindos ao canal Fábricas e Fatos. Hoje você vai descobrir como toneladas de leite fresco entram na fábrica, passam por calor, vácuo, pressão e uma torre de secagem impressionante até virarem aquele pó claro e aparentemente simples que pode viajar por meses antes de voltar ao copo. Se você viu nosso episódio anterior, entendeu como o trabalho das abelhas transforma o néctar em mel. Sem motores, sem comandos e com milhares de abelhas dentro de uma fábrica viva. Agora acontece quase o oposto. O leite sai fresco das fazendas e entra em uma fábrica de máquinas gigantes, calor e vácuo para virar um pó que dura meses. E antes de continuar, já confere se está inscrito aqui no Fábricas e Fatos, porque no episódio de hoje vamos responder uma curiosidade daquelas que grudam na cabeça. Como um alimento fresco, tirado da vaca e tão fácil de estragar, consegue virar um pó que dura meses e ainda volta ao copo como leite? Agora você vai descobrir que essa transformação só é possível graças a uma das operações mais precisas da indústria alimentícia. Tudo começa muito antes da torre de secagem. O leite sai das fazendas em caminhões isotérmicos, resfriado para reduzir a multiplicação de micro-organismos e preservar suas características. Na chegada à indústria, ele não é despejado direto na linha. Primeiro, passa por uma bateria de análises. Técnicos avaliam temperatura, acidez, teor de gordura, presença de resíduos indesejados, densidade e qualidade geral. Um lote ruim pode comprometer milhares de litros, então a entrada da fábrica funciona como uma fronteira rígida. Depois da aprovação, o leite segue por tubulações fechadas, sem contato com o ambiente. Essa é uma das partes mais invisíveis para quem olha o produto final. Não existe balde aberto, não existe leite parado em tanque improvisado. O fluxo é controlado por bombas, sensores, válvulas e painéis digitais. Em grandes plantas, o leite parece circular por uma cidade metálica, com avenidas de aço inoxidável, levando a matéria-prima de uma etapa para outra. Nesse ponto, a fábrica precisa tomar uma decisão importante. Qual tipo de leite em pó será produzido? O leite integral em pó mantém parte da gordura natural. O leite desnatado em pó passa por separação para reduzir essa gordura. Essa escolha muda o sabor, aplicação, estabilidade e destino comercial. Uma indústria pode produzir pó para consumo doméstico, chocolates, biscoitos, sorvetes, panificação, fórmulas e várias outras receitas. O detalhe impressionante é que a maior parte do leite é água. Por isso, fabricar leite em pó é, acima de tudo, uma batalha contra a água. Só que a indústria não pode simplesmente ferver tudo em uma panela gigante, porque calor demais altera sabor, cor, proteínas e solubilidade. O segredo está em retirar água com eficiência sem maltratar os componentes sensíveis do leite. Após a recepção e a padronização, vem a pasteurização. O leite é aquecido por tempo controlado para reduzir micro-organismos e tornar o processo mais seguro. Em seguida, ele é preparado para a etapa que muda completamente o jogo, a concentração. Até aqui, ele ainda parece leite.
Depois disso, começa a se comportar como um líquido mais denso, quase um xarope lácteo, pronto para entrar no coração da fábrica. E aqui tem o detalhe: leite em pó não nasce como pó. Ele nasce como leite concentrado. A fábrica primeiro tira uma parte enorme da água em evaporadores, usando calor e vácuo antes de mandar o produto para a secagem final. Sem essa etapa, a torre gastaria energia demais e seria muito menos eficiente. Imagine uma sequência de cilindros enormes trabalhando como pulmões industriais. O leite entra fino e fluido. Pouco a pouco, perde água em forma de vapor. Como o sistema trabalha sob vácuo, a evaporação acontece em temperaturas mais suaves do que aconteceria em pressão normal. Isso ajuda a proteger sabor e qualidade, enquanto economiza energia. Dentro desses evaporadores, nada é aleatório. O leite forma películas finas nas paredes aquecidas ou circula em desenhos pensados para aumentar a área de contato. Quanto mais espalhado o líquido fica, mais fácil a água escapa. O vapor gerado em uma etapa pode aquecer outra, criando um reaproveitamento inteligente de energia. É como usar o fôlego de uma máquina para alimentar a próxima. Em algumas linhas, essa concentração acontece em múltiplos efeitos. Uma sequência de estágios que aproveita melhor o vapor e reduz desperdício energético. Para a fábrica, energia economizada nessa fase significa custo menor, produção mais previsível e menor agressão térmica ao leite. Nessa fase, a textura muda. O leite deixa de parecer bebida e vira concentrado. Ele fica mais viscoso, mais pesado, mais rico em sólidos. A indústria monitora o teor de sólidos totais, porque concentrar pouco sobrecarrega a secagem e concentrar demais dificulta o bombeamento. A meta é encontrar o ponto em que o produto ainda flui pelos tubos, mas já perdeu água suficiente para entrar na torre com eficiência. É nesse equilíbrio que muita gente se engana. O mito comum é imaginar que leite em pó seja leite queimado, raspado de alguma chapa quente. Existem processos antigos e específicos com cilindros aquecidos, mas o método mais usado para pós-lácteos modernos é a secagem por pulverização, também chamada de spray drying. Nela, o líquido concentrado não é espalhado em uma superfície para queimar. Ele é transformado em gotículas minúsculas dentro de uma corrente de ar aquecido. Antes dessa torre, porém, a fábrica ainda pode ajustar a receita. Pode padronizar proteínas, gordura, lactose e outros componentes conforme o produto desejado. No caso do leite em pó integral, a gordura exige atenção extra, porque ela influencia sabor, aroma e vida útil. No leite desnatado, a preocupação muda. Solubilidade, cor, comportamento em receitas e reação ao calor passam a ser decisivos. E se você gosta de ver o lado invisível das fábricas, já deixe o seu like, porque esse tipo de processo mostra como um alimento tão comum depende de engenharia, energia, cálculo e controle fino. Um simples pó no pacote é o resultado de uma sequência de escolhas industriais que não aparecem no rótulo. Agora o concentrado segue para filtros e tanques de alimentação. Ele precisa chegar à torre em condições estáveis. Temperatura, pressão, viscosidade e vazão precisam conversar entre si. Se uma delas sai do ponto, as gotículas podem ficar grandes demais, pequenas demais, úmidas demais ou queimadas na superfície. É como regular um pulverizador gigantesco em que cada gota precisa secar no tempo certo. Então chega a cena mais cinematográfica da produção. No alto da torre de secagem, o leite concentrado é atomizado. Atomizar significa quebrar o líquido em uma névoa de gotículas finíssimas. Isso pode ser feito por bicos de alta pressão ou por discos rotativos que giram em alta velocidade. O objetivo é criar uma área de contato imensa entre o leite e o ar quente. Quanto menor a gota, mais rápido a água evapora. Pense em uma toalha molhada dobrada e outra totalmente aberta no varal. A aberta seca mais rápido porque expõe mais área ao ar. Na torre, a lógica é parecida, só que levada ao extremo. O leite deixa de ser um fluxo grosso e vira uma nuvem. Cada gotícula carrega sólidos do leite e água.
Quando encontra o ar quente, a água evapora quase instantaneamente, enquanto os sólidos formam partículas secas. Aqui existe um detalhe que parece contraditório. O ar é quente, mas o produto não necessariamente cozinha como muita gente imagina. Durante a evaporação, a água que sai da gota consome grande parte da energia térmica, ajudando a proteger a partícula. Por isso, a secagem por pulverização é considerada relativamente gentil para ingredientes sensíveis, quando bem controlada. A torre é alta porque a gota precisa de tempo de voo. Ela entra como névoa, seca enquanto cai ou circula com o ar e chega ao fundo como pó. Se cair rápido demais, sai úmida. Se ficar tempo demais ou receber calor excessivo, pode perder qualidade. É uma coreografia entre gravidade, ar, temperatura e tamanho de partícula. O operador não fica olhando a torre por dentro como quem observa uma panela. Ele acompanha telas. Sensores medem temperatura de entrada e saída do ar, pressão, umidade, vazão e comportamento do sistema. Pequenas mudanças podem alterar o pó final. Um lote destinado à bebida precisa se dissolver bem. Um lote para chocolate precisa se comportar na mistura. Um lote para panificação precisa ter desempenho previsível na massa. E aqui vem uma curiosidade poderosa. O pó que sai da primeira secagem nem sempre está pronto para o pacote. Muitas fábricas usam leitos fluidizados, onde o pó recebe uma etapa final de secagem e resfriamento. O nome parece complicado, mas a imagem é simples. Correntes de ar fazem as partículas se comportarem quase como um líquido fervilhando. Elas ficam suspensas, se movimentam, perdem umidade restante e chegam a uma temperatura segura para armazenamento. Essa etapa ajuda a evitar empedramento, melhora a estabilidade e prepara o pó para o manuseio. Um pó quente demais dentro da embalagem pode criar condensação. Um pó úmido demais pode formar grumos. Um pó fino demais pode levantar poeira excessiva, dificultar invase e dissolver de maneira diferente. Por isso, a fábrica busca o ponto em que cada partícula parece pequena, mas carrega uma engenharia enorme. E você, achava que leite em pó não era leite de verdade? Ou já tinha parado para pensar que ele é o mesmo leite fresco, só que com quase toda a água retirada? Me conta aqui nos comentários. Depois da secagem, entra uma parte que separa um pó comum de um pó bem aceito pelo consumidor: a instantaneização. Muita gente já viu leite em pó formar bolinhas na água. Isso acontece porque partículas muito finas podem molhar por fora, grudar e dificultar a entrada da água no interior. Para melhorar a dissolução, a indústria pode aglomerar partículas, formando grânulos maiores e mais porosos. Funciona como juntar poeira fina em flocos controlados. Esses aglomerados deixam espaços internos que ajudam a água a penetrar. O resultado é um pó que afunda, molha e dispersa com mais facilidade. Em alguns produtos, pequenas quantidades de emulsificantes permitidos podem ser usadas para melhorar a reconstituição, especialmente quando há gordura, pois gordura e água não se misturam naturalmente sem ajuda. Em seguida, o leite em pó passa por peneiras industriais. Elas retiram grumos grandes, uniformizam a granulometria e evitam que partículas fora do padrão sigam adiante. Ímãs e detectores também podem ser usados para proteger a linha contra fragmentos metálicos. O controle aqui parece exagerado, mas faz sentido. Quando uma fábrica trabalha com volumes imensos, um detalhe minúsculo pode virar um problema enorme. O laboratório continua acompanhando. Amostras são coletadas para verificar umidade, gordura, proteína, acidez, solubilidade, presença de partículas queimadas, carga microbiológica e outras características. A cor também importa. Leite em pó escurecido pode indicar tratamento térmico inadequado ou reações indesejadas. Cheiro estranho pode denunciar oxidação, especialmente em produtos com gordura. A embalagem é outro capítulo crítico. O inimigo do leite em pó pronto não é apenas o tempo. É umidade, oxigênio, calor e luz. Por isso, muitas embalagens usam barreiras contra vapor e ar.
Em latas ou pacotes mais protegidos, a indústria pode reduzir o contato com o oxigênio para preservar sabor e diminuir oxidação da gordura. O objetivo é manter o pó seco, fluido e estável até o consumidor abrir. O envase ocorre em máquinas rápidas, com dosagem precisa. O pó cai em latas, sachês ou sacos maiores destinados à indústria alimentícia. Balanças conferem peso. Seladoras fecham as embalagens. Códigos de lote e validade são impressos para rastreabilidade. Se um problema for detectado depois, a empresa precisa saber de qual dia, linha, turno e matéria-prima aquele produto veio. Essa rastreabilidade é uma das partes mais importantes e menos lembradas. O pacote na prateleira parece anônimo, mas carrega uma identidade industrial. Por trás de um código pequeno, há registros de fornecedores, análises de laboratório, temperaturas, horários, operadores, tanques e equipamentos. É assim que a cadeia consegue investigar desvios e proteger o consumidor. Também existe limpeza pesada entre produções. Linhas de leite não podem ser tratadas como tubulações comuns. Sistemas de limpeza no local circulam soluções específicas por tanques, válvulas e tubos, sem desmontar tudo a cada ciclo. Depois vem enxágues, verificações e liberação. A ideia é remover resíduos orgânicos que poderiam alimentar micro-organismos ou contaminar o próximo lote. Outro mito é achar que leite em pó dura bastante porque tem conservante forte. Na prática, a grande proteção vem da baixa umidade. Sem água disponível, muitos micro-organismos têm dificuldade para crescer. Isso não significa que o produto seja invencível. Se for mal armazenado, absorver umidade ou ficar exposto a calor pode empedrar, perder sabor e reduzir qualidade. É por isso que a recomendação de fechar bem a embalagem não é frescura. Quando o consumidor deixa o pacote aberto, o pó puxa a umidade do ambiente. Aquele produto seco que saiu da fábrica cuidadosamente protegido começa a brigar com o ar da cozinha. Em regiões úmidas, essa batalha é ainda mais difícil. Depois de embalado, o leite em pó segue para caixas, pallets e centros de distribuição. Aqui aparece a grande vantagem que fez esse produto ganhar o mundo: transporte e armazenamento. Leite líquido ocupa mais volume, pesa mais por causa da água e exige refrigeração em muitos casos. O pó concentra nutrientes em menos espaço e facilita envio para lugares distantes, programas de alimentação, indústrias e regiões onde o leite fresco é mais difícil de manter. Mas a jornada ainda não acabou. Antes de chegar ao mercado, lotes podem ficar em quarentena aguardando resultados finais do laboratório. Só depois da liberação, seguem para a venda. Para o consumidor, parece que a fábrica apenas encheu um pacote. Para a indústria, cada pacote é o fechamento de uma sequência de decisões que começou na fazenda e terminou em um produto seco, dosado e rastreável. No fim, a mágica do leite em pó é uma combinação de simplicidade e precisão. Simplicidade porque a ideia central é retirar água. Precisão porque retirar água sem destruir qualidade exige domínio de temperatura, vácuo, pressão, atomização, fluxo de ar, umidade, embalagem e higiene. É uma engenharia inteira escondida em uma colher. E o leite em pó vai muito além do copo. Ele entra em chocolates, pães, sorvetes, cafés instantâneos e outros produtos industriais, porque é mais fácil de transportar, armazenar e usar do que o leite líquido. Em vez de transportar caminhões carregados de água, muitas fábricas recebem um ingrediente seco, padronizado e pronto para entrar na medida certa em cada receita. E quando você mistura o pó com água em casa, está fazendo o caminho inverso de parte da fábrica. A indústria removeu água com evaporadores e ar quente. Você devolve água com uma colher e alguns movimentos. Claro, o produto reconstituído não revive todo o contexto do leite fresco original, mas mostra como a tecnologia consegue transformar perecibilidade em conveniência. Da próxima vez que olhar uma lata ou pacote de leite em pó, lembre da torre invisível por trás dele. Lembre dos caminhões refrigerados, dos testes de laboratório
Do vácuo puxando vapor, da névoa branca caindo dentro de uma câmara gigante, dos sensores corrigindo desvios e das partículas sendo resfriadas antes de viajar pelo país. O que parecia um produto simples é, na verdade, uma das respostas mais inteligentes da indústria para um problema antigo: como levar leite mais longe, por mais tempo e com menos desperdício logístico. A fábrica não desafia a natureza do leite. Ela entende essa natureza, remove seu ponto mais frágil, a água, e entrega um ingrediente que pode esperar muito mais do que o líquido esperaria. Se você chegou até aqui, aproveita e se inscreve no Fábricas e Fatos, porque ainda tem muita coisa comum do nosso dia a dia, escondendo processos impressionantes por trás. E conta aqui nos comentários, qual etapa mais te surpreendeu? A evaporação a vácuo, a torre de secagem, a instantaneização ou o controle de qualidade? Depois desse vídeo, até aquele simples pacote na cozinha provavelmente vai parecer muito mais complexo. E se você acha que já viu tudo, então não imagina a fábrica que mostramos em nosso último episódio. Ele já está aparecendo aí na sua tela. Clica e vem comigo descobrir mais um segredo escondido aqui no Fábricas e Fatos. Um grande abraço. Te espero lá!